Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo! Olá para você que nos acompanha pelo Rádio Clube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 31 de agosto de 2012. Começando pelo destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Pera aí, deixa eu abrir seu microfone para você. Vamos lá, um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Tricolor Carioca sofre com desfalques neste início de retorno. Tá certo, valeu. Vamos aos destaques do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá pra você, Felipe. Fala, Diego. Santos recusa a proposta do São Paulo por Paulo Henrique Ganso. Confira os resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e a prévia da 21ª rodada. Valeu, Felipe. Vamos ao destaque do Vasco com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diego. Agosto para ser esquecido. O Vasco já completa 4 jogos sem vencer. Valeu, Roberta. Vamos aos destaques dos Jogos Paralímpicos de Londres. Fabrício Teixeira, um olá para você. Olá, Diego. Primeiros dias de Jogos Paralímpicos e o Brasil começa com altos e baixos na competição. Valeu, daqui a pouco a gente fala de Jogos Paralímpicos. Vamos ao destaque do automobilismo com Felipe Bruno. Chuva não dá trégua em Spa-Francorchamps e Kamui Kobayashi faz o melhor tempo no primeiro dia de treino da Fórmula 1. Valeu, daqui a pouco a gente volta a falar de automobilismo. Vamos ao destaque do Flamengo com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diego. Flamengo empata com o Sport em casa. David acerta sua saída do clube. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Flamengo. Vamos ao destaque do futebol internacional com Maicon Santos. Um olá para você. Olá, Diego. A vitória do Atlético de Madrid na Supercopa, o sorteio da Liga dos Campeões e a Copa Sul-Americana. E para fechar o giro de destaques, vamos ao Botafogo com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diego. Botafogo praticamente não entra em campo e é goleado pelo São Paulo. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Hoje com casa cheia, então dando prosseguimento ao Gol Rádio Clube, vamos às notícias do Fluminense. Fluminense. As últimas do clube de Álvaro Chaves com Leandro Soares. Depois de um frustrante empate com o Corinthians por 1-1 no Engenhão, o Fluminense vai enfrentar o Figueirense neste sábado, às 6h30 no Orlando Escapé. Com a expectativa de alcançar a liderança do Brasileirão, caso haja um tropeço do Atlético Mineiro, o tricolor carioca terá as ausências de jogadores importantes para esta partida, como o meia Thiago Neves e o zagueiro Gum suspensos, e Deco e Fred por lesões. Já a novidade no banco de reservas é do jovem atacante Birubiru, 17 anos, que vem encantando a toda a comissão técnica. A provável escalação do tricolor é a seguinte: no gol, Diego Cavalieri, e formando o sistema defensivo, Bruno, Digão, Leandro Eusébio e Carlinhos. No meio, Edinho, Jean e Wagner. No ataque, Wellington Nem, Rafael Sobis e Samuel. A última do Fluminense, que nesta semana foi lançado o livro comemorativo pelos seus 110 anos de vida. O projeto foi financiado pela torcida do Fluminense, que doou mais de 205 mil através de um financiamento coletivo na internet. Tá certo, falar primeiro dessa partida do Fluminense com o Corinthians 1-1, uma partida na qual o Fluminense teve algumas chances de gol, não conseguiu converter, apenas o Fred fez o gol. O Corinthians saiu na frente numa jogada de Emerson Sheik e o Fluminense vai deixando pontos importantes pelo caminho, inclusive em casa, o que preocupa muito na pretensão pela briga do título brasileiro. O Fluminense jogou bem, dominou totalmente o jogo. O Corinthians ficou naquela retranca da forma que jogou a Libertadores, jogou contra o Fluminense. Só que o Fluminense não conseguiu efetivar, fazer gols. O Corinthians o Fluminense tomou um gol pelo seu erro e depois disso o Corinthians nem se fechou mais. Então o Fluminense dominou todo o jogo, só que quando era para
nas oportunidades não aproveitou. O time do Corinthians foi o time covarde, que sempre foi, né? Jogou, tanto que o gol não foi numa jogada trabalhada, foi num erro da defesa do Fluminense, né? Sim. O modo de esquema do Fluminense é esse, jogar no erro do adversário, né? Do Fluminense não, do Corinthians. Do Corinthians, foi... O time jogou atrás o tempo todo e o Fluminense deu sorte de conseguir achar o gol com o Fred, né? Porque senão sairia de uma partida... Por um erro defensivo também do Corinthians, que tentou fazer a linha de impedimento ali na jogada que o Fred parou sozinho de frente ao goleiro corintiano. Esse empate também foi um pouco, acho que, sabor de derrota do Fluminense, né? Porque ele tinha a chance de assumir liderança, né? O Atlético Mineiro também vacilou, né? Vacilou e agora vai ter que correr atrás ainda. São pontos que vão fazer falta no final do campeonato, porque são pontos em casa e todos já vimos que no Campeonato Brasileiro é fundamental ganhar os jogos em casa, porque empatar, esses pontos fazem muita falta no final do campeonato. A gente pode ver como foi o Vasco ano passado, se não tivesse tropeçado alguns jogos, poderia ter sido campeão brasileiro. O que me chamou a atenção nesta partida foi a ausência do Fred durante vários minutos do jogo. Ele só apareceu mesmo no final para fazer o gol. Eu acho que o Fred está numa fase Romário, né? Só quer saber de ficar lá na frente. Tudo bem, é o ofício dele, é a missão dele fazer gols e ele cumpre muito bem. Só que ele não aparece muito pro jogo. Ele jogou no sacrifício, esses últimos 2 jogos ele jogou no sacrifício. A comissão técnica até queria poupá-lo, porque ele teria que fazer uma pequena operação, só que ele não quis. Então ele jogou esses últimos 2 jogos no sacrifício. Inclusive ele vai ficar fora desses jogos. Desse jogo contra o Figueirense domingo, né? E talvez até 10 dias fora do Campeonato Brasileiro. Mas, Michael, se o Fred ficar nessa fase do Romário, vai ser muito bom pra torcida do Fluminense, porque o Romário nessa fase dava 3 toques na bola e 2 gols, assim. Se for assim, vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro disparado. Cara, em relação ao modo de jogo do Corinthians, eu não acho que seja covarde, não. Acho que é o único artifício que eles têm. Ganhou assim a Libertadores, mas aí que tá, o Fred criticou o modo de jogo do Corinthians, né? No final do jogo, o Cássio mandou assim, a gente foi campeão da Libertadores com isso. Pois é, assim, eu vou discordar de você, porque eu acho que para um time jogar nessa proposta que o Corinthians está jogando e sair com velocidade, fazer a transposição de defesa, ataque rápida como o Corinthians faz, para pegar as defesas armadas, o time tem que ser um time muito rápido e muito técnico. Então, se o time é muito rápido e muito técnico, ele tem outras possibilidades. Agora, não joga porque o Tite tem a limitação dele como técnico, e todo mundo conhece. Quem é rápido no time do Corinthians? Paulinho, Emerson. Não, Paulinho é volante. A gente não pode colocar Paulinho e Ralf porque eles são volantes de ofício. Não, mas o Paulinho já é segundo volante. Paulinho já é segundo volante. Não, mas você tem que pensar o esquema tático. Mas são os dois volantes mais rápidos do futebol brasileiro, Paulinho e Ralf. Ele joga na frente com o Danilo. O meia de criação do time é o Danilo. É o cara pra pensar. Tem que ter um cara pra pensar, o Danilo. No ataque joga o Sheik ou o Romarinho e centralizado ali... Depende, né? Felipe, entrando nessa discussão, pode não ser a forma mais bonita de se jogar, mas é uma forma mais eficiente, por enquanto, no futebol brasileiro. Ganhou a Libertadores, fez um bom campeonato paulista, então tá sendo mais eficiente aqui no Brasil. Se vê, mas é eficiente. Não, sim, mas a gente não tá entrando na questão da eficiência, né? A gente tá falando que é uma maneira covarde e não é bonito, cara. Não é o que a gente espera de uma partida de futebol. Característica do futebol brasileiro também, né? Covarde, eu acho que seria se a função técnica do time fosse só totalmente defesa. Não é. Ele explora a velocidade pelas pontas. Agora, é a questão também do que o Corinthians está fazendo no campeonato. O Corinthians está desfilando, cara. O Corinthians tá pensando em dezembro. O próprio Tite falou. Mas é no sábado das campeãs ou é desfile oficial? Eu não sei. O próprio Tite falou, em outubro, a partir do chegou outubro, que a gente vai se concentrar pro Mundial, o Campeonato Brasileiro acabou pra gente. A gente quer os pontos suficientes para não passar nenhum risco na competição. Eu espero que o Tite repense essa forma de jogar defensiva para o Mundial de Clubes, porque se for com essa postura contra o Chelsea, vai perder. Vai acontecer igual o Santos no ano passado, que
recuou que não. Se for contra essa o postura... Barcelona. Mas, ô Maico, o Chelsea joga quase no mesmo formato, assim. É muito retranqueiro os dois O times. Barcelona jogou muito bem, vai ser um joga jogo com outro estilo de jogo e perdeu pro Chelsea. Vai ser um dos 0x0 mais retumbantes da história dos mundiais. Vai ser pior que Grêmio e Ajax em Porém que o 95. Chelsea agora trouxe jogadores que são mais rápidos, mas, tipo, por exemplo, o Hazard, trouxe o Oscar, que melhoram a armar o jogo. Em relação ao time que ganhou a Champions, esse time que tá reforçado é bem melhor. Vai ser aquele 0x0 e 9 cobranças de pênalti no final. Vai ser decidido pelo goleiro. Exatamente. Isso se passar, né? Porque ainda tem a fase preliminar do Mundial. Essa é a parte Que eu complicada. odeio, por sinal. Por mim tinha que ser um jogo único. Por quê? Mas o Mazé me passou do Internacional. Tem que dar a oportunidade a esses times. Mas é mais justo. Mas desculpa, mas eu prefiro o bom e velho Mundial Interclubes de antigamente. Mas todo mundo tem um Mas aí- campeonato intercontinental pra disputar. Michael pra teve mim- quase um orgasmo ali do lado. pra mim, o justo é- Que isso, João? Essa palavra não é muito boa de você usar no ar. Você falar Mas ele tava muito feliz, tá gente. tendo Calma. do seu lado, ele é comprometido. Vai apanhar, hein? Mas o pessoal Vamos abrir o caso. O pessoal de Caxias, o pessoal do Beira-Mato, cuidado, hein? Pra mim o mais justo são 6 campeões continentais. Coloca os 6 pra jogar todos contra todos, 5 rodadas no final, quem tiver mais ponto leva. Claro, tabela quando? Não, mas aí é que tá. Programa todo mês de dezembro só pra isso. Começa 1º de dezembro, vai acabar dia 15, um jogo a cada 3 dias. Acabou. Mas aí não teria emoção da final mundial. Não precisa ter emoção, não, campeão mundial não, tem não, justiça. Precisa ter emoção. Futebol tem justiça onde, Diego? Sempre tem. Já acabaram com a emoção do Campeonato Brasileiro, que eu gostava muito mais do Campeonato Brasileiro na época que tinha final. Pois é, porque então. vamos falar a Campeonato verdade. Brasileiro, você vai Vamos falar a dizer verdade, que tem o muitos campeão jogos mais brasileiro não foi mais emocionantes. justo. Não, é justo. Então pronto. Mas não tem a mesma Mas não emoção. tem a mesma Mas o emoção. Diego, vamos falar a verdade. Tem muito mais jogos históricos no Campeonato Brasileiro de final do que no Campeonato Brasileiro de Com pontos certeza, corridos. com certeza. Mas aí, então, coloca um modelo tipo Copa do Mundo, tipo Libertadores, tipo Champions, um grupo com 4 times, outro grupo com 4 times, e aí, mas lá na frente, semifinal e final. Tu tá falando do brasileiro ou do mundial? Não, do Já me mundial. perdi. Do mundial. Agora eu tô falando do mundial. Pode ser. Mas disputas de pontos corridos não ganha o melhor time, sim o mais resistente, o mais regular, O né? mais eficiente. Mas aí é que tá, você dizer que o regular não é o melhor time. Às vezes não. Às vezes Às não. vezes o Diego. time joga bonito, mas não consegue o resultado. cara. Vídeo Isso interperíodos. acontece. Vídeo joga bonito. Que não jogava bonito e nem conseguiu os resultados. Enfim, essa é uma discussão pra gente ter depois mais aprofundada. Vamos dar o prosseguimento ao Gol Rádio Clube com as notícias do futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol Nacional. As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, Diedro, e a novela com o nome do jogador Paulo Henrique Ganso continua entre o Santos e São Paulo. O clube da Vila Belmiro recusou a última proposta feita pelo tricolor paulista nesta quinta-feira. Os valores da proposta chegavam a 30 milhões. Porém, o Santos só aceita liberar o jogador se for pago o valor total das transferências para clubes brasileiros, valor que equivale a 53 milhões de reais. E nesse meio de semana aconteceram os jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do segundo turno. Confira os resultados. Santos 1, Bahia 3, Coritiba 1, Internacional 0, Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 2, Portuguesa 3, Palmeiras 0, Náutico 3, Figueirense 2, Fluminense 1, Corinthians 1, Grêmio 2, Vasco 0, Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 2, Flamengo 1, Sport 1, São Paulo 4, Botafogo 0. O líder do campeonato é o Atlético Mineiro com 44 pontos, seguido de perto pelo Fluminense com 43 pontos. Em terceiro, o Grêmio com 40 pontos e em quarto, com 35 pontos, o Grêmio. Na zona da degola estão Palmeiras, o Sport, o Atlético Goianiense e o Figueirense. Peraí, o Grêmio é o terceiro e é o quarto ao mesmo tempo? Não, o Grêmio é o terceiro. Grêmio é o terceiro, o Vasco é o quarto. Ah, que susto. Vasco é o Também é pra deixar bem Queimou o claro. amiguinho no ar. É pra deixar bem amiguinho. claro. Muito obrigado. Mas o Vasco tá seguindo Vem de cá, cada erro a forma. gente corrige na hora. Ah, obrigado. É isso aí. Eu acho que é o segundo quarto colocado, é isso? Pode ser. O Vasco é o segundo colocado, entendeu? Porque tem 4 clubes, aí tem o primeiro, segundo colocado, depois... Tá ficando cada vez pior, não adianta tentar zoar o Vamos lá, Vasco. gente, essa piada tá ficando ruim. Vamos lá, Tá ficando ruim. Acabou o futebol nacional, tem mais coisa. Ainda tem mais coisa, né? Então vamos a mais coisa do futebol Vamos nacional. lá, e esse final de semana acontecerão os jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira os jogos todos pelo horário de Brasília. Sábado às 6h30 no Pacaembu tem Palmeiras e Grêmio, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Fluminense. Às 9 da noite em São Januário, Vasco e Portuguesa. Domingo às 4 da tarde no Pacaembu tem Corinthians e Atlético Mineiro, no Beira-Rio, Internacional e Flamengo, na Ilha do Retiro, Sport e Santos,
em Pituaçu, Bahia e São Paulo. Às 6h30 no Engenhão, Botafogo e Coritiba. No Independência, Cruzeiro e Náutico. E no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Pela Série C, teremos a 10ª rodada da primeira fase. Destaque para os jogos dos clubes cariocas. Todos pelo horário de Brasília. Sábado às 4h. Na Boca do Jacaré tem Brasiliense e Madureira. No Marcisão, Macaé e Caxias. E no Marrentão, o Duque de Caxias pega a equipe do Tupi. Olha, vai ser um clássico, Macaé e Caxias, né? Você falou aí um clássico dos... Não, Macaé e Caxias desculpa, me confundi. Caxias de Caxias do Sul. É o do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. Mas Duque de Caxias é o do Michael. Quem pega o Tupi? O Duque de Caxias. O Duque de Caxias pega o Tupi. A TV ou a rádio? Não, a TV Ai, só se fufu. A TV foi fechada, é a rádio. Né, joga com a Tupi, depois joga com a Globo, depois joga com a Manchete. Esta é a Copa Sérgio. Vamos seguir com o Gol Rádio Clube, agora com as notícias do Vasco da Gama. Vasco. As últimas do clube de São Januário com Roberta Pires. Bom, o Vasco ainda está em 4º lugar, mas dos 21 pontos disputados no mês de agosto, o time só conquistou 5. Na última partida, jogou mal fora de casa e perdeu para o Grêmio por 2-0 no Olímpico. A torcida já se revoltou e os protestos começaram a surgir em São Januário. Como a principal torcida organizada, a Força Jovem, está impedida de ir aos jogos pela justiça por causa da morte de um torcedor, eles estão aproveitando o treino para protestar. O mais cobrado é o técnico Cristóvão Borges, que, se não melhorar os próximos resultados, já pode sair da equipe. A diretoria nega e diz que ele continua, mas a pressão já é tão grande que Ricardo Gomes, que ainda se recupera do AVC, anda até cancelando entrevistas da sua recuperação para não jogar mais pressão no Caldeirão. E apesar de toda a tempestade, a notícia boa é que a qualquer momento o prefeito Eduardo Paes pode anunciar a cessão de um terreno em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, para Botafogo e Vasco construírem seus centros de treinamentos nos mesmos moldes que Palmeiras e São Paulo fazem na capital paulista. A área a ser repassada será de aproximadamente 80 mil metros quadrados, o equivalente a 8 campos de futebol. Cada clube vai ter direito a metade disso. O próximo adversário do Vasco é a Portuguesa, sábado, em São Januário. A diretoria fez até promoção de ingressos no estilo compre 1 e leve 2, mas a promessa mesma é de estádio vazio. E apesar do apelo dos jogadores pela compreensão da torcida, os poucos que vão já garantem mais protestos, Diego. Rapaz, a situação do Vasco não é fácil. Esse mês de agosto foi um mês complicadíssimo para a equipe de São Januário e culminou com essa última derrota aí se eu não me engano, para a equipe do Grêmio, foi isso, 2-0. E a coisa tá dando água lá no Vasco da Gama, que está ficando muito complicado se não houver um sacode nos jogadores do Vasco, na comissão técnica agora. O projeto do ano todo pode ir para o espaço. O Cristóvão já até disse que começou a dar uma olhada aí no Brasileirão para procurar reforço, mas é difícil, né? Agora já na metade do campeonato. E a ideia escolhida pelo Dinamite foi pegar jovens da base. Foram 3 jovens da base, que o Juninho e o próprio Felipe estavam reclamando que já podia ter subido os jovens. E agora eles vão jogar junto com os profissionais. Eles são bons. Eu acho equivocado colocar a culpa no Cristóvão Borges, porque a culpa mesmo é da diretoria, né? Que vendeu os principais jogadores da equipe para o exterior e não trouxe peça de reposição. E o Cristóvão tá colocando apenas o que ele tem no elenco. Então acho um pouco injusta as cobranças em cima do Cristóvão, porque a diretoria se equivocou em vender os melhores jogadores da equipe. Não, realmente eu concordo com o Leandro que o problema não é só o Cristóvão. O Cristóvão é uma parte dos problemas. E do jeito que a situação está, mais uma derrota ou 2 derrotas vão acabar derrubando ele. E a culpa não é inteiramente dele. É um furo de planejamento da diretoria do Vasco da Gama que acaba refletindo na campanha do time. E outra coisa, o Vasco ainda não recebeu o dinheiro pelo Diego Souza, estava repartido pelo Diego Souza, estava repartido em 3, a segunda parcela ainda não veio, 5 milhões de reais. Voltando à questão do Cristóvão Borges, o futebol brasileiro, infelizmente, ele não protege os técnicos, embora os times tenham reforços por contusão. É o caso do Botafogo com Oswaldo Oliveira. Então, diferentemente da Europa, querendo comparar até com o futebol europeu, o Brasil não tem essa cultura de proteção aos técnicos. Então, é possível sim que o Cristóvão Borges caia nas próximas rodadas se o Vasco continuar nesta situação. O problema é, se cair, quem vai entrar? Há uma pressão muito grande
pra que o Evaristo de Ricardo Macedo, Gomes, pode ser uma boa. Pra que o Ricardo Gomes, mesmo na situação Sebastião Lazzaroni que ele também. ele volte ao comando técnico do Vasco da Gama, nem que seja como um consultor direto do Cristóvão Borges. Aí daria um tempo maior do Cristóvão se segurar até o final do ano, que é o prazo que a equipe médica deu para a recuperação do Ricardo Gomes, para que ele volte a desempenhar suas atividades frente à equipe do Vasco. Quem, Ulisses? Evaristo de Macedo, Jair, Sebastião Lazzaroni, Zagallo. Parei contigo, né, cara? Pô. São bons nomes aí, estão no mercado aí também. São nomes bons, são pessoas legais, Isso é pais uma- de família. Isso aí é pagam uma aula impostos. de museologia, Ulisses, que você tá dando pra gente agora. Pagam Ilha Santana impostos também. e tal, mas não são técnicos pra estar na equipe do Vasco. Daqui Mas a pouco realmente, não daqui tem... a pouco você tá falando de Péricles Chamusca. Givanildo. Ô, Diego, Siga. mas se você analisar aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, o melhor treinador aqui tá sendo o Cristóvão Borges, que colocou o time pra ser campeão da Copa do Brasil, levou o time pra brigar pelo título do Campeonato Brasileiro ano passado, Sul-Americana, e esse ano fez um bom Campeonato Carioca e a Libertadores também. Ô, Leandro, como você disse lá no início, o Leandro não, o Luiz Felipe, perdão. O Campeonato Brasileiro ganha quem tiver regularidade. O Vasco, ele teve uma regularidade até as 2 rodadas finais do Brasileirão do ano passado. Esse ano não está mostrando tanto. Por quê? Porque não tem reforços, não tem quem supra as carências, por exemplo, do Juninho Pernambucano, do Felipe, do Diego Souza, que são peças difíceis de repor. Do lateral direito também, que foi vendido, o Fagner, que estava atuando Exatamente. super bem. Não, vale lembrar que a tabela do mês de agosto foi muito difícil pro Vasco da Gama. Teve clássico, jogo fora de casa, agora a gente vai pegar 3 dentro de casa pra conseguir pegar os pontos e tentar encostar de novo no líder, né? Tá certo. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos falar dos Jogos Paralímpicos de Londres. Gol Rádio Clube. Esportes Olímpicos. As informações da capital britânica com Fabrício Teixeira. A seleção brasileira de vôlei sentado masculino venceu a seleção de Ruanda por 3-0, parciais de 25-5, 25-5 novamente e 25-13. O time comandado pelo técnico Fernando Guimarães, irmão de Zé Roberto Guimarães, é favorito à conquista da medalha e enfrenta a Bósnia e Herzegovina na próxima rodada do Grupo B, na primeira fase. Na natação, André Brasil conquistou uma prata nos 200 metros medley e um ouro nos 50 metros livres, além de quebrar o recorde mundial da prova ao fazer 23 segundos e 16 milésimos, superando a marca anterior, que também era dele, de 23 segundos e 44 milésimos. A outra medalha de ouro ficou por conta de Daniel Dias, que com 32 segundos e 5 milésimos também quebrou o recorde mundial. No judô, Daniele Bernardi venceu nesta sexta-feira a venezuelana Naomi Soazo e ficou com bronze na categoria até 63 quilos. Na quinta-feira, Michele Ferreira conquistou o bronze na categoria até 52 quilos. Já a Lúcia Teixeira foi derrotada por Afag Sultanova, do Azerbaijão, e ficou com a prata na categoria até 57 quilos. No atletismo, o gaúcho André Andrade chegou em quarto e conseguiu a vaga para a final dos 100 metros rasos. Johansson Nascimento conseguiu o segundo melhor tempo e se classificou para a final dos 200 metros. O terceiro brasileiro a se classificar foi o paulista Odair Santos, que conquistou uma vaga na final dos 1.500 metros. As finais do atletismo ocorrem neste sábado. A notícia triste fica por conta do halterofilista Bruno Carra. Medalha de prata no Parapan de Guadalajara, o atleta foi flagrado no exame antidoping e está fora dos Jogos Paralímpicos. O caso está sendo julgado pelo Comitê Paralímpico Internacional. No quadro geral de medalhas, a China lidera com 13 medalhas de ouro, 10 de prata e 11 de bronze. O Brasil está em 9º lugar, com 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Tá certo, é uma campanha muito boa, considerando que o Brasil está no top 10 mais uma vez do ranking paralímpico mundial, e a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é que o Brasil alcance a 7ª posição. O começo da Paralimpíada está sendo parecido com o da própria Olimpíada, né? O Brasil está começando bem no judô e na natação, tá bem semelhante. Vamos esperar que não termine do mesmo jeito, né? Tá certo, mas o Brasil tem muitas chances de medalha nos esportes paralímpicos. Dá para acreditar em uma campanha muito melhor do que a das Olimpíadas, que acabaram agora no final de julho e início de agosto. E Diedro, o Brasil também tem um plano audacioso. Ele quer chegar em 7º nesses jogos e no Rio ele quer chegar em 3º ou 4º lugar. O esporte paralímpico brasileiro tem um investimento muito bom.
elogiável, e no Parapan de Guadalajara, no ano passado, o Brasil chegou em primeiro lugar. Então, com certeza, o Brasil tem chances de chegar à 7ª colocação, ou quem sabe conseguir uma 4ª, 5ª colocação e ir mais além nesses Jogos de Londres. Beleza, vamos seguindo então com outros esportes, falando de automobilismo. Gol Rádio Clube. Automobilismo. Neste final de semana temos o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. As informações com o Felipe Bruno. Bem, Diedro, e finalmente a Fórmula 1 voltou de suas férias e voltou logo em uma das pistas favoritas de seus pilotos, a pista de Spa-Francorchamps na Bélgica. E o que surpreendeu os pilotos e todos os chefes de equipe foi o temporal que caiu na pista durante os treinos. O melhor tempo do dia foi do japonês Kamui Kobayashi da Sauber. Na segunda parte do treino, a melhor volta foi feita pelo francês Charles Pic da Marussia. O brasileiro Felipe Massa não teve a oportunidade de marcar o tempo, já que seu carro sofreu um problema no motor. Bruno Senna não participou dos treinos. Neste sábado, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília, acontecerá um treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica. E no domingo, a corrida também às 9 horas da manhã. Fernando Alonso da Ferrari lidera o campeonato com 164 pontos. Em segundo, Mark Webber da RBR com 124 pontos. Em terceiro lugar, Sebastian Vettel, também da RBR, com 122 pontos. Felipe Massa da Ferrari está na 14ª posição com 25 pontos. E Bruno Senna da Williams está na 15ª posição com 24 pontos. É certo, essas daí foram as informações desse primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Bélgica. E um dado curioso, o Charles Pic, o francês da equipe Marussia, que era a antiga Virgin, ele fez o primeiro tempo com um tempo de 2 minutos e 43 segundos. Eu de Fusca eu faço 2,35 lá em Spa. E Diego, também só um adendo, esse grande prêmio é o de número 300 do Schumacher. Vai usar Sim, até exatamente. Um capacete estilizado. Isso aí, bacana. Todas as homenagens ao Schumacher, que é o maior campeão de todos os tempos da Fórmula 1. E ele estreou, se eu não me engano, foi em 92 na Bélgica. Era o melhor piloto de todos os tempos. Estreou também. Aí você também quer arrumar confusão aqui, né, Felipe? Não, é o melhor piloto de todos os tempos. Discussões acaloradas para um segundo momento, rapidamente, o Michael. Diedro, vamos fazer uma aposta aqui. Qual brasileiro vai se dar bem em Spa? Felipe Massa ou Bruno Senna? Bruno Senna. Ninguém, todo mundo quebra. O brasileiro é aquele engenheiro de motores lá da Renault, ele que vai se dar bem pra cara, tá levando um dinheiro bonito no bolso e tal. Motor Renault, motor bom, motor que tá na Red Bull, motor que tá lá na Lotus, ele que vai se dar muito bem. Seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos falar agora do Flamengo. Flamengo. As últimas do Clube da Gávea com Luiz Felipe França. O Flamengo empatou com o Sport pelo placar de 1-1 no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O técnico Dorival Júnior lamentou o empate em casa e disse que a equipe não teve competência, errou muitos passes e correu à toa, mas assegurou que os jovens Negueba e Tomás continuam no time titular. O Flamengo acertou a saída do atacante David, que tinha vínculo com o clube, até dezembro. Como não completou a sequência de 7 jogos pelo Flamengo, o jogador poderá acertar com outro time da Série A. Tudo indica que ele vá para o Coritiba e receberá um salário bem abaixo do que recebia no rubro-negro, cerca de 180 mil reais. O Flamengo enfrenta o Internacional pela 21ª rodada às 4 horas do domingo, no Beira-Rio. Essas daí foram as notícias do Flamengo. Na negociação do David, o Botafogo também tá tentando. Mas ele já tinha uma conversa, um apalavramento com a equipe do Coritiba pra assumir. O projeto do Coritiba tá praticamente pronto, é só ele assinar. Em relação ao Botafogo estar interessado no David, não acho que o David vai resolver o problema do Botafogo, não. Porque o Botafogo tá precisando de centroavante. E o David justamente não fazia gols no Flamengo. Ele jogava muito bem quando ele era o segundo atacante. Mas foi o artilheiro da equipe na temporada passada. Também só tinha ele jogando em centroavante. Pois é, mas pra quem não tem nada, metade é o dobro. Você tem Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. Segunda-feira você vem me falar de Túlio. Exatamente. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Segunda-feira você tava pedindo Túlio. Os torcedores mais malucos vislumbram o ataque com Túlio e David. Não, aí, gente, dá licença. Vamos embora, tá bom. Não, tudo bem, eu acho que já é um pouquinho de exagero, mas o David
Pra quem não tem atacante, pra quem tem centroavante, dele já seria alguma coisa ali pra ajudar o ataque do Botafogo. Mas vamos continuar falando do Flamengo. Diga, Lute. Não, é que outro clube que tá interessado no atacante é o Palmeiras. Entende? Mas eu não sei se ele vai ter espaço não, porque o Barcos ocupa a mesma posição dele. David, o Palmeiras quer todo mundo. O Palmeiras tem Barcos e Obina, né? É, exatamente. Não são atacantes de se jogar fora. Mas enfim, a equipe do Flamengo empatou com o Sport por 1-1. Eu não vi o jogo, mas os relatos que eu tive foi que o Flamengo teve mais próximo da vitória, bateu na porta do gol durante por muitas vezes e por uma consequência o gol não saiu. É aquela velha frase do futebol, né? Quem não faz, leva. Então, o Flamengo fez um papelão ontem em Volta Redonda, poderia ter saído com uma vitória. O Duque de Caxias ia ganhar do Sport. O Duque de Caxias já ganhou do Sport, inclusive na Ilha do Retiro. Que isso? Que isso? Fala, Luiz. Mas qual divisão que ele tá agora? Não. O que eu vou falar lá em casa? O que acontece? Não, é que até o gol do Sport, o Flamengo tá jogando muito bem. De repente o Sport fez o gol, o Flamengo se descontrolou totalmente. Aí depois passou a só dar Sport, o Sport quase chegou à virada. E aí o Hugo voltando bem pro Brasil, entendeu? Beleza que não tá voltando uma equipe de não muita expressão, mas tá voltando bem. Ainda bem que o jogo foi Volta Redonda, porque se fosse lateral Zé do Rádio ia ser chato pra cacete. Eu queria destacar também que no Sport o goleiro Magrão, que fez 400 jogos, também fez uma excelente partida. Sim. E também atrapalhou bastante o plano do Zé do Flamengo. Rádio tá vivo ainda? O Magrão fez uns 4 milagres ontem só no segundo tempo. Um voleio do Liedson. Um voleio do Liedson, um chute do Botinelli. Queima-roupa. Que entrou bem no jogo, que diga-se por sinal. O Dorival Júnior fez a mesma substituição de novo. Eu achei que Tomás foi a substituição que ele fez do Cáceres e colocou mais um atacante. Eu achei que deixou o time um pouco exposto, mas a torcida também entendeu assim, tanto que vaiou o treinador em Volta Redonda. Eu acho que ele mudou muito mal o time. Eu acho que também foi um ponto que atrapalhou o Flamengo. Outra coisa, parece que o Tomás não vai pro jogo no domingo. Quem vai começar é o Matheus, né? Não, o Dorival assegurou que o Tomás e o Negueba vão começar o jogo. Isso. E a gente também vai ter a baixa do Cáceres durante 3 jogos, que ele vai jogar eliminatórias pelo seleção Paraguai. E o Gonzalez também vai ficar 2 jogos fora. O que não dá é a torcida do Flamengo já começar a reclamar do Dorival, né? Não, ainda é muito cedo, ele tá começando o trabalho agora. Acho que esse ano o Flamengo tem que se contentar com uma vaga na Sul-Americana. Esse ano o Flamengo não tem o que discutir trabalho de Dorival. Não tem. Realmente não tem, não. Né? A não ser que perca 10 seguidas, aí não tem técnico que segure, mas não é o caso. E mais uma vez, o grande Wellington foi muito bem em campo. Por incrível que pareça, gente. Isso aí, Wellington mito. Virando um mito mesmo. Ô, Diedro, eu acho que o Flamengo tem que se preparar já pro ano que vem. E com essa molecada que tá aí, Adrian, Matheus, Negueba, tem grandes chances de fazer um ótimo campeonato carioca, uma ótima Copa Sul-Americana e um ótimo campeonato brasileiro. É só investir na base que dá certo. E o Dorival tem essa experiência de colocar jogadores novos pra ser lançado no time principal, tanto que fez isso com o Santos, que deu certo com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, o Vasco André. Também, 2009, no Vasco também. Eu acho que ele vai ano que vem fazer uma boa temporada com o Flamengo. Só pra comentar aqui com o Michael, o quarto colocado tem 35 pontos. O Flamengo tá com 27. São 3 rodadas. Eu acho que não tá morto ainda não. Mais pra frente talvez, mas ainda dá pra correr ainda por G4. Não, nesse momento todo mundo sonha com G4. É verdade. Vou concordar com o Diedro e também eu tô falando isso com base nas últimas atuações que o Flamengo teve. Por exemplo, 3 jogos em casa, não conseguiu aproveitar os pontos. Entendeu? Foram 3 jogos seguidos dentro de casa e não conseguiu aproveitar os pontos. Então, é uma situação complicada que o Flamengo vive agora, mas eu acho que tem tudo pra melhorar, mas eu acho difícil. Beleza, vamos seguir então com o Gol Rádio Clube, falando agora de futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional.
As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Maicon Santos. Vamos lá, Diedro. Nesta sexta, o Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Chelsea e venceu os ingleses por 4-1 na final da Supercopa Europeia. O nome do jogo foi o colombiano Falcão Garcia, que marcou 3 gols ainda no primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Miranda completou a contagem para os espanhóis, com Gary Cahill descontando para os Blues. É a segunda vez que o Atlético levanta o título da competição. A primeira foi em 2010, quando bateu a Inter de Milão. A UEFA sorteou os grupos da primeira fase da temporada 2012-2013 da Liga dos Campeões. A grande atração é o grupo D, considerado o grupo da morte. Nele estão Real Madrid, Manchester City, Ajax e Borussia Dortmund. Por outro lado, o Chelsea teve sorte e ficou em uma chave teoricamente fácil. O clube inglês, atual campeão do torneio, compõe o grupo E justamente com o Shakhtar Donetsk, Juventus e o novato Nordsjælland, da Dinamarca. As outras chaves são o grupo Nordsjælland. As outras chaves são Porto, Dinamo de Kiev, Paris Saint-Germain e Dinamo Zagreb no grupo A. No B temos Arsenal, Schalke 04, Olympiacos e Montpellier. No grupo C, Milan, Zenit, Anderlecht e Málaga. No grupo F, Bayern de Munique, Valência, Lille e Bate Borisov da Bielorrússia. No grupo G, temos Barcelona, Benfica, Spartak Moscou e Celtic. E no grupo H, Manchester United, Braga, Galatasaray e Cluj da Romênia. Para finalizar, vamos falar da Copa Sul-Americana, que teve duelos entre argentinos nesta semana. Na quarta, o Boca Juniors foi eliminado ao empatar com o Independiente em 0-0. Com o empate em 3-3 no jogo de ida, o time de Avejaneda avançou pelo critério de gols marcados fora de casa. Na quinta, foram a vez de Tigre e Racing confirmarem presença nas oitavas. O Tigre fez o dever de casa e goleou o Argentinos Júnior por 4-1, enquanto o Racing venceu o Colón pelo placar de 2-1. Outros resultados pela competição continental: Envigado 1, Liverpool do Uruguai 1, Olímpia 0, Emelec 1, Cobreloa 0, Barcelona de Guayaquil 0, LDU de Loja 0, Nacional do Uruguai 2, Mineiros da Venezuela 2, Cerro Porteño 2, Universidade Católica 2, Tolima 0, Deportivo Quito 2, Aurora 1 e Guarani do Paraguai 2, Milionários 4. Diedro. Tá certo, esses daí foram os resultados do futebol internacional. O Atlético de Madrid atropelando o Chelsea com mais um show do Falcão Garcia. O Falcão Garcia só joga no Atlético de Madrid, né? Não, ele foi artilheiro no Porto, pô. Também. É o maior artilheiro da Liga Europa. Ele só joga em clube, ele na seleção colombiana, mas o problema é que na seleção colombiana ele tá sozinho, né? Então, só tem ele, o Armeiro e o Renteria. Mas acho que é bom pro Chelsea, que aí, tipo assim, já desce do salto, já encara o Mundial com outros olhos. Se o Fluminense teve de olho nele, no Falcão Garcia por um tempo, só que acho que o alto valor não concluiu o negócio. Que naquela época do mais ainda. Só pra relembrar uma época de Falcão Garcia em clubes, River Plate, 2007, Botafogo e River na Exatamente, o River ele arrasou Plate, com o Botafogo. O Falcão Garcia o ataque do River Plate era Louco Abreu e Falcão Garcia. Porque era o time... O Botafogo fez 3-1 lá no estádio do River. Aos 35 do segundo tempo começou a reação. O River virou pra 4-3 e se classificou dentro de casa. Coisas que só acontecem com o Botafogo. E era na época que o Botafogo tinha um time bom, né? Era o time que enganou o mundo. No início todo mundo falava que é o time que encantou o mundo. Depois, no final do ano, falava o time que enganou o mundo. Ô, Diego, só pra fazer um comentário aqui em cima do grupo da Champions, é o seguinte. Ontem eu tava vendo o sorteio, eu achei o seguinte, eu até coloquei até na internet. O grupo B, Arsenal, Schalke 04, Olympiacos e Montpellier. Aí é o grupo que a porrada canta, né? Ninguém sabe quem entra. Não, eu acho que o Schalke e o cabeça de... Quem é o cabeça de chave desse grupo? O Arsenal. Eu acho que o Arsenal é Schalke. Acho que não, o Arsenal vem muito em queda, mas assim. Enfraquecido. O Montpellier é o campeão francês, pode... o Montpellier pode dar trabalho. Mas não tem o Giroud, que foi pro Arsenal. Mas e o Olympiacos fedendo a peixe. Não, aí o grupo fedendo a peixe. Milan, Zenit, Anderlecht e Málaga. A briga da segunda vaga tá entre o Zenit e o Málaga.
Aí o grupo da morte é Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax e Manchester City, né? Tirou o Ajax disso aí que o Ajax... Tirou o Ajax disso daí, o Ajax tá mais pelo nome, né? Pois é, mas aí é que tá. Ano passado, ninguém depositava nenhuma esperança no Apoel do Chipre. Exatamente. O Apoel chegou nas quartas de final. Mas o Apoel pegou, acho que também pegou um grupo fácil também, não foi? Uma coisa assim? Acho que eliminou o Lyon também, não foi? Não, o Apoel era do grupo não era do grupo do Real Madrid, né? Não. O Apoel enfrentou o Real Madrid nas quartas de final. Tomou um vareio. Agora, você falou sobre o Montpellier campeão francês. Eu já vi o Auxerre sendo eliminado na primeira fase da Champions. Então, acho que os times franceses de menor expressão não têm muita tradição. Pode ser que aconteça uma zebra, mas é difícil. Concordo com isso, mas o Arsenal é um time muito estável em Champions League. A grande esperança da França é o ajuste das peças do Paris Saint-Germain. Que ainda não se ajustaram ainda. Que ainda não se ajustaram. Mas a partir do momento que eles se ajustarem, vai nadar, vai remar de braçada, vai nadar de braçada no Campeonato Francês e vai disputar o título da Champions. O problema é quando isso vai acontecer e na hora que acontecer, você não vai ser muito tarde. Mas vou te falar uma coisa, o Carlo Ancelotti tem a cara da Champions League. Ele ganha, acho que o Milan com ele era mais, acho que ele tinha mais poder na Champions League do que no próprio campeonato italiano. Tanto que ele ganhou 2 Champions League e só ganhou um campeonato italiano no Milan. Aí, a imprensa tá falando que vai rolar no grupo B o clássico de Dinamo, né? O clássico de Dinamo, né? Mas eu gosto de prestar atenção em times como o Bate Borisov e o Cluj. Cluj, Caju, que ele fez cara toda, né? Eu queria que os dois estivessem no mesmo grupo. Ele arrumou um emprego. O problema do Cluj, quando ele foi eliminado, o pessoal vai ver lá e vai falar Cluj, tchau. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. Eu tava esperando essa do Ulisses. Vamos seguindo agora. Me surpreendeu. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube com as notícias agora do Botafogo. Botafogo. As últimas do clube de General Severiano com Ulisses Valentim. Em uma partida para todo torcedor alvinegro se esquecer, o Botafogo foi goleado pelo São Paulo pelo placar de 4-0, com direito ao olhar da torcida tricolor. A equipe apresentou os mesmos defeitos que vem sendo mostrados durante a temporada. Falta de um centroavante de referência, meio de campo que não produz muito, uma defesa falha. Com o resultado, o Botafogo estacionou na 8ª colocação com 28 pontos e vê os sonhos de disputar a Libertadores mais distante. A notícia que agita os bastidores alvinegros de General Severiano é a possível contratação do atacante David. Após rescindir o contrato com o Flamengo, o nome do jogador circula pela imprensa como um possível reforço para o Botafogo. O time que disputa o grande reforço é o Coritiba, que fez uma proposta melhor que o time carioca. O próximo reforço do Botafogo será contra o Coritiba, às 18h30 no Estádio Olímpico do Engenhão. Rapaz, falaram o que dessa última partida do Botafogo, dessa quinta-feira, 4-0 para o São Paulo contra o Botafogo, né? Quando pegou um ataque mais arrumado, um ataque com Cícero Lucas e Luiz Fabiano, mostrou realmente que a defesa do Botafogo não é uma defesa de time de Série A. Luiz Fabiano, que se jogasse todos os jogos, né, era artilheiro do campeonato disparado, né? Sim. Com uma perna só. Uma perna só. Mas o problema do Botafogo continua sendo ataque, né? Não tem ninguém que impõe. A defesa também, né? Porque a defesa, eu bato na tecla aqui. O Botafogo precisa de 2 zagueiros e um camisa. Ontem eu tava ouvindo e o pessoal a imprensa tava colocando o Briner como o novo ídolo da torcida. Por favor, né? Se o Briner é o ídolo, é a solução. Eu parei pra pensar. Parei pra pensar também, né? O Briner? Pelo amor de Deus. Tá tudo errado. Aí, naquela partida contra o Palmeiras, e o Palmeiras, todo mundo sabe que a equipe do Palmeiras é ruim. Foi uma fatalidade o Palmeiras ter ganho a Copa do Brasil. Não tá jogando nada no Campeonato Brasileiro, tanto que tomou de 3 da Portuguesa. Que também é uma porcaria. A Barcelusa, né? Ressuscitou a Barcelusa. E aí o Botafogo tomou 2-0 lá, fez um 3-1 aqui. E nesse 3-1 montou um esquema que funcionou, 3-5-2. Por que não jogar nesse 3-5-2? Essa diferença porque o Botafogo também tá com um zagueiro machucado, não sei se é o Antônio Carlos. Que é um bom zagueiro. Que eu não acho um mau zagueiro, acho que ele é um bom zagueiro. Nas costas. Que há tempos atrás ele fazia uma excelente defesa com o Carlos, o pessoal do programa todo. Que não Vocês estão são roubando zagueiros. minhas piadas hoje, hein?
não são zagueiros de nível de seleção brasileira, mas são bons zagueiros que agora não estão jogando mais juntos, e por isso que eu acho que a defesa do Botafogo caiu bastante. Sim, caiu também com a saída do Marcelo Matos, né? Que tá no departamento médico, e a partir do momento que o Marcelo Matos deixou de compor ali meio campo do Botafogo, porque era ele que se matava, que corria atrás, que brigava, tomava amarelo, arrumava confusão. Quando ele saiu, acabou. Falta aquele cão de guarda que fica na frente da defesa tomando conta, né? Eu acho que ele tá pra voltar daqui, acho que um mês, mais ou menos. Mas tá faltando esse cão de guarda na frente da defesa do Botafogo, porque tá deixando muito exposto o time jogando com o Andrezinho, o Sidoff. O time fica sem um pouco de marcação. O Renato, ele tem um excelente passe, só que na marcação eu acho que ele falha bastante. E o Renato tá mal também, tecnicamente. Agora, onde é que está o Felipe Gabriel? Machucado também. Vomitando. Machucado também. Felipe Gabriel. Na próxima rodada. Como diz o Jorge Nunes, ele é o tipo do cara que fez falta nele. Ele liga: mamãe, me bateram, vem cá, traz mertiolate. Criado por vó, né? Criado Mas por ele vó. perdeu a vaga no time titular quando o Sidorf chegou, né? Então... Sim. Mas ele é um jogador pra entrar durante a partida e tentar mudar o panorama. O Botafogo também tá sem esse jogador. Não tem um jogador que entre e mude o panorama. Volta, Caio. Opções de ataque. É o elenco, né? Acho que o mesmo problema que o Vasco tá tendo, o Botafogo teve, porque fez um péssimo planejamento para o longo do Campeonato Brasileiro, já que não contratou jogadores para compor elenco e até pro time titular. O Botafogo vendeu todos seus atacantes e agora se vê sem nenhum, e agora é complicado, né? Assim, a questão também a gente falou muito do Fluminense aqui na semana passada, o Fluminense com 6, 7... O Botafogo, entre lesionados e jogadores suspensos, tem 10 desfalques. Não dá pra montar um time, e o elenco do Botafogo tem só 29 jogadores, não dá pra montar um time com 10 desfalques. É complicado. O Ulisses falou que do Botafogo não sonhar, né, com Libertadores e tal, mas o Botafogo não tá muito longe da zona da Libertadores, mas... Não, ninguém tá muito longe. Mas vai ser realmente muito difícil manter um ritmo de... Pode falar, né? É isso que eu ia falar, ninguém tá muito longe de nada, não tem como saber quem vai pra onde, né, nesse Mas a campeonato. gente coloca como análise dos últimos resultados, assim, você vê que o Botafogo vem decaindo durante o campeonato. O Botafogo começou bem, só que nos últimos resultados do Botafogo não estão sendo bons. Mas isso é então normal, você pode... mas isso não é exclusivo do Botafogo. Não, todas as equipes têm essas oscilações, mas neste momento a gente vê o Botafogo um pouco mais distante, porque não tá atuando bem, mas tá tendo bastante mas nesse momento a gente vê, por exemplo, o Vasco no pior momento dele no campeonato, entendeu? Pois é, o Atlético Mineiro, líder, tá oscilando, o Fluminense tá oscilando, né? Os times que estão na frente estão oscilando. A questão do Botafogo é que ele tá tendo resultados muito piores do que os times que estão na frente dele. Aí não tem como almejar nada. Na verdade, dos primeiros colocados, o único time que a gente vê que tá engrenando na sequência é o Grêmio. Boa, o Grêmio e o São Paulo, né? O São Paulo também tá subindo bem. Fora isso... Sim, vamos fechar o programa de hoje. Alguém mais quer falar sobre o Botafogo pra gente poder encerrar? Em relação aos pontos, a única coisa que eu consigo dizer é o seguinte: acho que a pontuação de quem cai esse ano é que vai ser muito baixa. Porque tem times muito ruins na parte de baixo. Abaixo de 45, no caso, que é abaixo de 42. Abaixo de 40, a média é 45, entre 42 e 45. O Flamengo não caiu por 44. Isso. Eu acho que... O corte é 46. Chegou a 46 e não cai mais. Eu acho que o primeiro da zona de rebaixamento, ou seja, o 17º, eu acho que cai por 40. E esse ano cai por 40. Tá certo, vamos acompanhar isso mais pra frente. Encerrando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo aos componentes da mesa casa cheia hoje. Muito obrigado, Luiz Felipe França. Valeu, obrigado, Diego, obrigado, ouvinte, obrigado a todo mundo aqui. Uma honra estar nesse programa. Valeu, agora fazendo ping-pong de lá pra cá, Maicon Santos. Muito obrigado. A sua bênção. Valeu, Diedro, e até a próxima. Valeu, Leandro Soares. Valeu, Diego, fico muito feliz de estar de volta ao programa e estar com meus amigos aqui na mesa. Isso aí, você é sempre bem-vindo. Fabrício Teixeira. Valeu, Diego, até a próxima. A Roberta Pires. Valeu, Diego. Esse é Felipe Bruno. Valeu, Diego, um abraço. Ulisses Valentim. Valeu, Diego, um abraço. Valeu, o Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu
Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.